Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Bulas Atequita e bem-vindos ao canal Atequita Dev. Nesse vídeo mais do que especial, porque é a semana do meu aniversário, eu quero contar para vocês um pouquinho da minha trajetória com games, nesses 10 anos que eu tenho trabalhado nesse mercado. Entre fracassos e sucessos aí, tem muito aprendizado nesse conteúdo, especialmente para você que tem interesse em trabalhar com desenvolvimento de jogos. Antes de começar esse conteúdo, eu vou dar aquela dica de dev. Se você está precisando colocar suas aplicações na internet, precisa de um servidor dedicado, uma hospedagem compartilhada ou uma VPS, a HostGator está com um desconto imperdível para vocês aqui que acompanham o meu canal. É por isso que na descrição desse vídeo você vai encontrar um link com descontos exclusivos nos serviços da HostGator. E além dos serviços de qualidade que ela oferece, você também pode contar com o seu suporte 24/7. Bom pessoal, há mais ou menos um mês e meio atrás eu participei de uma live do canal Código Fonte, onde participaram vários influenciadores. Foi uma super live, onde todo mundo contou como foi seu início com a programação. Lá eu pude contar um pouquinho sobre como eu comecei com a programação, mas faltou uma boa parte da história, especialmente quando a gente fala em desenvolvimento de games, que é uma das minhas grandes paixões. Então eu decidi dedicar esse vídeo exclusivo aqui para contar toda a minha trajetória com games, tudo que eu aprendi até aqui, 10 lições que eu aprendi durante esses 10 anos trabalhando nesse mercado. Bom, contando a história do início, o meu início com programação tem tudo a ver com games. Eu sou formada em artes visuais e na faculdade de design eu pude desenvolver o meu primeiro game. Foi numa matéria de mídias interativas. Eu já tinha uma certa experiência com animações em Flash e tal, mas era tudo isso que eu sabia. Eu não sabia mais nada, eu nunca tinha aplicado lógica mesmo para poder construir alguma coisa. Foi super desafiador, eu quebrei a cabeça um pouquinho, mas eu consegui desenvolver o jogo. Era um jogo de uns macaquinhos que roubavam as comidas dos estudantes e você tinha que proteger ali o seu piquenique ali dos macaquinhos que chegavam. E eu fiz as animações com Twin no Flash, utilizando ActionScript 3. E isso pesou bastante o jogo, eu não conseguia otimizar o jogo. Chegava um certo nível que ninguém conseguia passar porque o jogo simplesmente travava. Então eu tive meu primeiro aprendizado. Eu ia demorar um pouquinho ainda para entender que em desenvolvimento de games você tem que pensar em performance do início ao fim. Depois que eu desenvolvi esse game, foi como se tivesse aberto a caixa de Pandora. Eu pensei, putz, eu consegui desenvolver esse game, eu posso me tornar programador e trabalhar com isso. Foi aí que eu comecei a minha migração de carreira. Eu comecei a estudar Flash, ActionScript 3 e comecei a atuar como desenvolvedora front-end. Eu não vou entrar muito nesse assunto de como foi a minha experiência com desenvolvimento web, mas só marcando que nesse momento aqui eu já estava trabalhando como desenvolvedora front-end. Foi só depois, quando eu me formei, que um amigo meu me indicou para uma empresa americana que estava recrutando brasileiros. Eles trabalhavam com joguinhos de Facebook. Naquela época o Colheita Feliz estava bombando. Então foi um super desafio para mim. Na verdade eu fiquei super com medo, né? Eu não sabia se eu ia dar conta do recado. Mas eu pensei comigo mesmo que eu ia me odiar pro resto da vida se pelo menos eu não tentasse. E aí vai o segundo aprendizado desse vídeo. Nós não devemos deixar que o medo nos impeça de seguir em frente. A verdade é que na maioria das vezes você não vai se sentir 100% pronto para os seus desafios. Nessa empreitada, trabalhando com essa empresa de desenvolvimento de games, eu consegui o primeiro elogio do meu gestor e para mim foi sensacional. Foi a comprovação de que eu estava indo no caminho certo. Alguém que não tinha experiência nenhuma com programação, eu estava conseguindo ali trabalhar com um time de programadores e desenvolvedores de jogos. Para mim foi sensacional. Mas nem tudo tem só seu lado positivo. Eu estava me esforçando muito para aprender. Como eu não tinha experiência, eu estudava à noite para poder trabalhar de dia. Isso começou a me sobrecarregar. E o que aconteceu? Eu tive uma síndrome de burnout. Inclusive, eu já falei sobre burnout aqui no canal. Eu vou deixar um card para você assistir esse vídeo que é muito importante. Mas essa crise me fez quase desistir de desenvolvimento de games. Eu até cheguei a pensar, caramba, isso é difícil demais, é estressante demais para mim. Eu então saí desse projeto, saí dessa empresa e comecei a focar em desenvolvimento web. Até que eu tive uma ideia brilhante. Por que eu não faço o meu próprio jogo?
Se trabalhar para os outros era estressante, quem sabe eu trabalhando na minha ideia não tivesse uma experiência melhor. Foi aí que eu tive meu terceiro aprendizado. É importante pensar na chegada, mas é fundamental aproveitar a jornada. Não adianta nada você se esforçar e se escabelar por conta das suas metas e objetivos e você não curtir, você não gostar do que você está fazendo. Isso faz total diferença para o seu desenvolvimento como profissional. A minha ideia de jogo se chamava Pizza Mania. Era um jogo que você era um pizzaiolo e fazia pizzas para os seus clientes. Você gerenciava uma pizzaria, um típico cooking game. Para minha surpresa, na primeira semana quando eu lancei o jogo na Google Play, o jogo teve milhares de downloads. Não demorou muito tempo para ele atingir a marca de 300 mil downloads. Esse momento foi um momento de euforia e tristeza, porque eu pensei, putz, eu poderia estar ganhando dinheiro com isso. É importante lembrar que nessa época não tinha essa enxurrada de jogos casuais aí na Google Play, o que facilitou bastante para o meu jogo ganhar um certo destaque. Foi aí que eu tive a ideia de monetizar o meu jogo. Eu queria colocar anúncios no meu jogo, mas por algum motivo eu não consegui implementar o Ads no meu game e isso foi frustrante. Tá aí o quarto aprendizado. Pensar na monetização do seu projeto apenas no final é um erro fatal. Você precisa conceber o seu jogo como um produto do início ao fim. Apesar desse jogo não ter rendido dinheiro, eu consegui prospectar algus projetos. Foi aí que eu conheci o Gustavo. Gustavo era um publicitário que tinha um estúdio de games chamado Fanbytes com um outro sócio dele. Eles estavam iniciando ainda nesse mercado de desenvolvimento de games. E eles me contrataram para desenvolver um jogo deles chamado Acne Attack. E era bem isso que o título sugere mesmo. Você era um adolescente e você espremia as espinhas, você lutava contra as espinhas. O jogo ficou bem legal, foi desenvolvido em Flash também, só que ele não conseguiu alcançar aí muitos downloads. Talvez porque não tivesse um planejamento de marketing, algo nesse sentido. Mas o que aconteceu foi que o sócio do Gustavo deixou o Gustavo e a Fanbytes ficou em um certo hiato nesse momento. Passou um certo tempo e eu tinha muita vontade de montar meu próprio estúdio de games. Foi aí que eu fiz um post de Facebook e acabei encontrando os meus colegas que eu trabalho até hoje. Esse super time era composto pela Michele Santos, o João Neto e o Gustavo Camargo, aquele Gustavo. E aconteceu que a gente acabou utilizando o nome do antigo estúdio dele, da Fanbytes. A gente acabou adotando esse nome para o nosso estúdio. E foi aí que surgiu a Fanbytes Game Studio. No primeiro encontro da Fanbytes, a gente decidiu que a gente iria refazer o Pizza Mania, mas agora da forma certa. Foi aí que o João sugeriu que a gente refizesse o Pizza Mania na Unity. E esse foi o meu primeiro contato com a engine e também com a linguagem C#. Só explicando para vocês um pouquinho como que funcionava, a Michele trabalhava com ilustração, o Gustavo trabalhava com a parte de interface e também com a parte de planejamento de marketing e o João era programador, fazia parte do time de programadores, assim como eu. Aliás, o João foi um ótimo mentor para mim todos esses anos. Enquanto nós refazíamos o Pizza Mania, nós tivemos a oportunidade de participar do concurso nacional de games do Sebrae. Na verdade, nós ficamos com medo de ser tempo perdido, porque a gente não tinha experiência, nós éramos muito imaturos e com certeza os nossos concorrentes teriam mais experiências do que a gente. Mas sendo difícil ou não, nós enfrentamos esse desafio e participamos do concurso. E eu posso dizer para vocês que esse foi o passo mais importante da Fanbytes. Como o foco do concurso eram jogos sobre empreendedorismo, nós ficamos focados 3 meses desenvolvendo um projeto de jogo de estratégia em tempo real, onde você gerenciava a produção de móveis de bambus. Aí tinha toda uma questão ali de sustentabilidade. O jogo não ficou o jogo mais bonito do mundo, mas o jogo estava muito bem balanceado. Isso foi um diferencial muito grande entre o nosso jogo e os concorrentes. Então nós chegamos ao nosso quinto aprendizado. Assets bonitos não garantem uma boa jogabilidade. Na verdade, a experiência do jogo está ligada a vários fatores e a parte visual é apenas uma delas. Resumo da ópera: tinha jogos muito mais bonitos e polidos visualmente do que o nosso, mas nós ganhamos o primeiro lugar nesse concurso. Sério, a gente nem acreditou, na verdade, porque tinha pessoas muito experientes, de estúdios já renomados aí que participaram do concurso e a gente conseguiu conquistar essa posição que pra gente foi muito importante. A gente criou um pouquinho de gosto pelos concursos e no concurso seguinte a gente participou e ganhou novamente o primeiro lugar com um jogo chamado Fábrica de Feitiços. A ideia era um gerenciamento de uma fábrica de poções, onde você tinha as bruxinhas que faziam as poções, mas toda a estratégia do jogo estava em conseguir recursos, conseguir os ingredientes. A gente tinha um mapa onde você tinha combates por turno e você contratava cavaleiros e ia atrás desses recursos mundo afora. Nós ainda participamos de mais 2 concursos antes de focar totalmente nos nossos jogos.
E o último jogo que a gente desenvolveu para esse concurso do Sebrae foi um jogo super especial. Muita gente pensa assim que serious games são jogos chatos, são jogos muito educativos e tal, mas a gente conseguiu fazer um jogo super divertido, falando sobre empreendedorismo, onde você gerenciava a sua novela mexicana. Sério, eu já falei várias vezes que esse projeto tá no meu coração porque ele ficou muito diferenciado, ficou muito divertido. Você montava os roteiros, você contratava os atores, você mexia na edição e tudo isso impactava no resultado final da sua novela. E você ainda tinha os feedbacks das redes sociais lá de quem estava assistindo a novela, então ficou um jogo muito divertido de se jogar. Na trama principal da novela, você tinha a mocinha que era apaixonada por um dinossauro. É por isso que o jogo se chamava Maria del Jurássico e seguia basicamente as aberturas clássicas de novela mexicana. A gente tinha lá Maria do Bairro, Maria Mercedes, Maria etc. E a gente chegou a fazer justamente a abertura da novela no jogo, que ficou sensacional. E olha, vocês não vão acreditar, eu fiz a trilha dessa abertura e eu cantei imitando a Thalia. Mas o sonho da Fanbytes não era viver de concursos ou jogos sérios. A gente estava participando desses concursos para poder se capitalizar e poder investir nos nossos próprios jogos. Mas o fato é que participando desses concursos a gente acabou atrasando e muito o lançamento do Pizza Mania, que atrasou aí em mais ou menos 2 anos. E quando a gente lançou, não foi tudo isso que a gente esperava. O jogo ficou bonito, polido, a gente pensou na monetização, mas nós não conseguimos atingir a mesma base aí de jogadores do jogo original. E isso foi bem frustrante. Talvez a gente tenha perdido realmente o timing do jogo. E aí vai o 6º aprendizado. Time faz diferença no mercado. Sem um planejamento de marketing, sem um publisher que pudesse nos ajudar e com as lojas cheias de jogos casuais naquele momento, o jogo acabou se perdendo ali naquele mar de jogos e não conseguiu alcançar muitos jogadores. O jogo tá até ativo hoje. Se você quiser jogar lá, tem lá Pizza Mania tanto na Google Play quanto na App Store. E às vezes eu entro lá só para poder ver os comentários, porque tem muitos comentários positivos. O jogo tá muito bem avaliado. Foi um bom jogo, na verdade. A gente só não conseguiu atingir aí uma gama muito grande de jogadores para tornar isso rentável. O que a gente arrecadou com o jogo não pagou o seu desenvolvimento. Principalmente também porque a gente pensou no modelo de jogo que precisava estar reformulando o conteúdo o tempo inteiro e a gente não tinha tempo para isso. Então a gente lançou o jogo e deixou lá, mas o jogo precisava ser mantido, o jogo precisava continuar gerando conteúdo para os seus jogadores, né? E esse foi um dos principais erros nossos em relação ao Pizza Mania. E daí eu posso tirar o nosso 6º aprendizado. Você precisa pensar no seu jogo após o lançamento. Quando você lança um jogo, a jornada não termina, na verdade, começa outra jornada e é muito importante você pensar e se planejar para isso. Depois nós fizemos alguns outros projetos. Nesses projetos eu posso destacar o The Starving Dead, que era um jogo onde você alimentava zumbis ali. O legal desse jogo é que ele foi feito e a gente conseguiu colocar ele num arcade. E eu pude ver um jogo meu num arcade. Cara, era um sonho de criança ver isso e foi um sonho realizado mesmo. Experiência fantástica você poder jogar o seu jogo num arcade. E depois desse turbilhão de coisas, a gente entrou de cabeça em um dos projetos mais pretensiosos da Fanbytes. A gente já tinha uma certa tendência à megalomania. Na verdade, eu posso dizer que esse é um dos principais erros dos estúdios independentes, mas nesse projeto a gente realmente se superou. Seria o nosso primeiro jogo 3D, um jogo em primeira pessoa com um gráfico bem trabalhado mesmo. A gente queria fazer um jogo com foco em narrativa, ou seja, tinha muito conteúdo para ser gerado. O jogo seria inteiro dublado, ou seja, tínhamos que montar uma equipe de áudio para poder dublar esse jogo inteiro. Ou seja, tudo muito fora de tudo que a gente tinha trabalhado até aqui e era um desafio muito grande pra gente. Chegou um ponto que a gente entendeu que a gente realmente tinha que rever o escopo do jogo. E chegamos ao 8º aprendizado. É preciso ter consciência da sua força de trabalho para você poder criar metas alcançáveis. O próximo aprendizado seria o mais doloroso de todos.
Na verdade, nesse meio tempo aí que a gente estava decidindo o futuro do jogo, nós perdemos o Gustavo. E isso foi um baque muito grande para a Fanbytes. Na verdade, esse assunto é bem delicado, mas eu não poderia deixar de falar nele, porque o Gustavo foi uma pessoa muito importante nessa minha trajetória aqui em relação ao desenvolvimento de games. E o mais impressionante e inspirador de tudo é que ele esteve conosco dedicando ao projeto e dando o seu melhor até quando ele pôde. E ele fez tudo de forma apaixonante, ele amava o que ele fazia. E aí eu tiro o 9º aprendizado. O amanhã é incerto, você tem que amar o que você faz e se sentir realizado agora. Essa passagem me fez olhar para trás e ser muito grata pelas pessoas que me acompanharam nessa busca pelo sonho de desenvolvimento de games. E hoje eu tô aqui, né, pessoal, compartilhando conteúdo. Na verdade, eu me descobri de uma forma tremenda aqui, compartilhando conteúdo com vocês. Foi uma forma que eu consegui contribuir mesmo e retribuir para a comunidade desenvolvedora e tem sido fantástico. Graças à parceria com a HostGator, eu pude dedicar muito mais tempo aqui para o canal e pude gerar muito mais conteúdo. E fruto disso foi o nosso curso de games que nós lançamos ano passado e que me deixou muito mesmo realizada. E o último aprendizado desse vídeo tem a ver com isso. Compartilhar é uma experiência nobre e enriquecedora em todos os sentidos. Os games fazem parte da minha vida. E eu não poderia deixar de comemorar mais um ano de vida sem compartilhar isso com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.